Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e prosseguindo aqui vamos falar de uma forma mais amena, descobrimento de muitas coisas que nós não temos, às vezes, discernimento e conhecimento. Todos os assuntos que eu vou tratar daqui para frente, eu escrevi um livro. O livro é esse, tá aparecendo ao contrário porque dá esse efeito espelho. É a origem, o que nunca te contaram e você deveria saber. E realmente nunca nos foi contado muita coisa. Porque nós tivemos assim um processo de embotamento mental, onde nós fomos direcionados a ter uma visão unilateral. Então, nós não conseguíamos ver o outro lado ou uma outra situação que nos era exposta. No vídeo passado eu falei sobre Adão e Eva. E no final dele eu falei que para falar mais sobre o Adão e Eva eu teria que voltar no tempo. E assim eu vou voltar hoje no tempo. Mas antes eu já peço para você dar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos fazer uma grande família. Vamos expandir cada vez mais. Então vamos falar sobre a história de um mundo distante. Nesse mundo distante, aqui no nosso planeta, estaria situado mais ou menos em 470 mil anos passados. Muito tempo, né? 470 mil, para nós é muito tempo. Porque o nosso tempo também é diferente. O nosso planeta, ele tem a sua própria vitalidade em torno de si mesmo, em torno do Sol, enfim. Então, é essa nossa margem de tempo que nós temos, de acordo com os movimentos telúricos do nosso mundo. Mas vamos falar do mundo distante, depois nós falamos mais do nosso. Existe um planeta no nosso sistema solar que ele tem uma órbita muito diferente. Então, ele, ao invés de ele ter aquela órbita como nós aprendemos na escola, ou como nós percebemos nas figuras, ele tem uma órbita elíptica. E esse planeta, então, ele faz o giro da sua órbita, passa muito além de Plutão. Então, às vezes ele está muito distante do Sol e às vezes ele vai estar muito perto do Sol. E nesse mundo, cada giro dele, para nós, o movimento de transladação dura 365 dias, que nos dá um ano. Para eles, esse movimento dura 3.600 anos. Então, um ano para eles é 3.600 anos. Então, para nós começarmos a observar que tudo o que conta o tempo, como nós entendemos, é relativo. Esses seres desse mundo, eles atingiram um grande progresso tecnológico e que até bem pouco tempo nós víamos em filmes, achávamos, nossa, que filme da hora, que ficção muito legal. Só que todos os filmes, todas as histórias que nós vemos de ficção tem um fundo de verdade. E esse fundo, na verdade, é a base de fatos que existem. Esses habitantes desse mundo, eles tinham uma estatura bem elevada, chegando assim 5 metros, 6 metros, até 7 metros. São pessoas altas, bem altas. Mas, olha só que interessante, como tudo tem o fundo de verdade que eu falei. A altura, a estatura desses seres aqui na Terra ficou mencionada de alguma forma nas lendas. Então, nós temos lá, né, nas histórias infantis, Gulliver, que era um gigante enorme. Temos João e o Pé de Feijão,
temos esses filmes mais recentes, ou séries de TV, onde tem os gigantes, que são normalmente um trunfo. E não podemos deixar de mencionar a história de Davi, quando era um menino ainda, e confrontou um gigante. E na Bíblia existe o relato de muitos gigantes, que nós chegaremos lá. Então, por isso que eu sempre digo, onde tem fumaça, tem fogo. Esses seres altos chegaram, como eu falei para vocês, quase 500 mil anos antes, no nosso orbe. Em primeiro momento, foi quase de forma acidental. E o primeiro que chegou aqui, chegou de uma forma fugitiva. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse incidente que para nós talvez tenha sido um golpe de sorte ou um grande golpe de azar. Mas vamos ver primeiro como foi a chegada. Nesse mundo distante, inclusive, esse planeta, ele tem um nome dentro da ciência astrofísica, que já o localizou e que, por algum motivo, não vem a público a verdade. Então, ele é identificado como o planeta X. Ele é chamado também de Hercóbulos pelos esotéricos. E os espíritas apelidaram carinhosamente de Chupão. Enfim, ele é conhecido por vários nomes. E nas escritas sumérias, ele é citado como Nibiru, que é esse planeta distante. Esse planeta estava quase em extinção por conta da sua atmosfera completamente comprometida e estava em rota de destruição ou de extinção. As chances de reparo dessa camada atmosférica era quase nula. Não existia alguma coisa que pudesse ser feito. As forças telúricas que sustentavam essa camada protetora, elas vinham através dos vulcões, que no seu movimento expeliam gases, expeliam matéria que fortaleciam de alguma forma essa camada protetora. E com o tempo eles pararam de ter agitação natural. Isso foi enfraquecendo a camada atmosférica. Juntamente com isso, é relatado que houve uma guerra nuclear que enfraqueceu ainda mais a já fraca atmosfera desse planeta que nós vamos falar de X. E a crise não parou. Ela continuou, ela deu uma escalada. E a morte era muito clara, a extinção daquele mundo. Mas eles tinham, além do problema da camada atmosférica, eles tinham um outro problema de sucessão. Porque lá existia, talvez até exista até hoje, um governo que lidera todo o planeta. E é lógico que ele vai delegar isso para outros governantes, mas existe um responsável. Esse responsável, que na época desse turbilhão e essa contagem regressiva para a extinção, ele morreu. Ele morrendo, ele não deixou nenhum herdeiro ou sucessor ao trono, e isso ficou ainda mais desesperador. Abaixo do rei existe um conselho chamado o Conselho dos 50. E eles começaram a deliberar como seria feita a sucessão. Porque, embora eles fossem do conselho, eles não poderiam ocupar o cargo de
rei ou governante geral. Bom, o que aconteceu? Apareceu um cidadão alegando que ele era um parente distante do falecido rei. O nome dele era Alalu. E aí foram checar toda a documentação, foram fazer o levantamento histórico desse cidadão e viram realmente que ele era um parente distante, porém ele era a única chance ou a única, vamos dizer assim, a única salvação para a sucessão. Mas quando ele foi empossado, quando ele foi aclamado pelo conselho desses sábios, surgiu um outro homem falando também que ele era um parente muito mais próximo do rei morto. E aí também fizeram toda a documentação, levantaram todos os dados e realmente ele era até mais um parentesco mais próximo do que aquele que já tinha sido eleito. Mas o outro já havia sido eleito, fazer o quê? Então eles fizeram uma assembleia e determinaram que o Alalu seria o rei, o governante, e o Anu, que era esse que era mais próximo, ele seria o copeiro. O copeiro, como nós entendemos hoje, é um posto assim de levar coisas da copa para o hóspede. Só que naquele tempo, e também nós vamos ver nos livros de Moisés, ser copeiro era bem diferente do que é hoje. Então, o copeiro, na verdade, ele era um administrador, ele era o braço do rei. Então, ele estava inteirado de todas as situações, de todas as dificuldades, de tudo aquilo que estava sendo decidido e das, vamos dizer assim, das dificuldades, das resoluções que deveriam ser tomadas. E ele estava ali, então, Anu era um príncipe que estava ali nesse circuito, a par de tudo o que acontecia. E Anu era um pouco mais jovem que Alalu. Ambos eram homens casados com filhos. Aqui cabe dizer que Anu era pai de 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Eles serão importantes no desenrolar da nossa história. Alalu, ele descontentava muito Anu, que era o príncipe, porque ele era muito mole, ele era de baixa iniciativa em relação ao problema que estava acontecendo, que era a extinção da espécie, que, como eu falei, estava em contagem regressiva. E como ele percebeu que o rei era pusilânime, ou seja, tinha uma frouxidão para tomar decisões, ele o confrontou falando: você não está conseguindo gerir, você é fraco, você está mais ocupado com os seus problemas familiares, então eu vou propor uma disputa. Quem perder assume o comando de fato. Alalu achou que ele ia tirar de letra e aceitou. E a luta era corpo a corpo, e naquele tempo eles tinham um costume, uma tradição, que os lutadores que entravam nesses embates ou combates, eles teriam que ficar sempre nus. E nós vamos ver que esse costume vai perdurar até a época dos profetas. Até a época dos profetas ainda tinha esse costume, mas não uma luta, vamos dizer. No livro de Reis, já mostra que quando os profetas entravam naquele transe para receber as orientações do Senhor, eles estavam completamente nus, mas chegaremos lá. Essa luta que foi proposta para a disputa do trono,
ela seria em público, era uma tradição. E o grande evento, então, aconteceu e a grande maioria da população estava torcendo para Anu. E ele saiu vencedor do embate, não sei, talvez fosse mais forte, e ele foi ovacionado pelo povo e muito abraçado pelos seus filhos. E nesse êxtase da vitória de Anu, então Alalu, ele seria preso, porque ele foi o perdedor, ele seria preso. E naquela comemoração, né, naquela festa que estava acontecendo, Alalu conseguiu escapar. Então ele foi até o porto espacial deles, apanhou um veículo, que hoje nós inocentemente chamamos de UFO, ou de uma nave, sendo que nave pode ser avião, é nave. Qualquer coisa que você entre e faça uma viagem, você está numa nave. Bom, então Alalu, ele fugiu e como ele estava num momento onde ele tinha acesso para entrar dentro do sistema solar, mais interiormente, digamos, mais intimamente, então ele começa a passar por Plutão, aí ele vai passando pelos planetas até chegar no cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides, ele fica, não me lembro se é entre Marte e Júpiter, é alguma coisa assim. E ele é conhecido na astronomia como cinturão de Kuiper, ou Kuiper. E quando ele chega nesse cinturão, ele só tinha um recurso, porque senão ele seria completamente esmagado pela força desse cinturão. Então é uma grande dificuldade para aqueles que vão encetar uma viagem para fora, né, além dos limites do cinturão, é justamente a força desses asteroides. Então ele se viu na contingência de fazer uso de armas nucleares ou bombas nucleares para vencer essa barreira. Então, conforme ele ia explodindo e abrindo um caminho, e assim ele vai passar e vai passar por todos os planetas até chegar na Terra, que na época não tinha esse nome. Ele então, ele vem aqui, ele cai no mar não, ele aterriza no mar ali no Golfo Pérsico. E ao sair do veículo, porque em determinado momento ele falou, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu sair daqui, provavelmente a morte também é certa. Mas, e se eu sair de explorar, também eu posso ter algumas surpresas boas. Então ele sai do veículo, então ele usa todas aquelas roupas pesadas, das mesmas, vamos dizer assim, as mesmas que usam os astronautas na Terra quando eles saem daqui para o espaço. E são roupas pesadas, né? E ele desconhecia, então, o ambiente atmosférico, e ele percebeu que ele caiu, então, num mundo assustador. Ele vai fazer o reconhecimento e também levou outro susto com o tipo de vida que ele percebeu. Animais selvagens, grandes, assustadores e andavam livres. Então ele percebeu que ele poderia também ser uma presa, embora evidentemente os animais grandes confrontassem com alguém praticamente maior que eles, ou maior que eles de fato. Bom, em determinado momento ele já estava cansado de carregar o peso, né, daquele equipamento que facilita a respiração. Então, por que não testar? Porque ele viu que os animais corriam livremente, faziam coisas, então ele retira essa máscara e ele percebe que o ar tinha lá um pouco de diferença, mas não o afetava, pelo contrário, ele conseguia respirar normalmente, então ele ficou surpreso
de ter essa compatibilidade. E aí para ele seria mais fácil, então, explorar a região sem todo aquele equipamento, aquela parafernália que ele estava usando. Então ele começa a viver livremente, sem todo o equipamento. Mas a primeira coisa que ele tem, o primeiro choque que ele tem, é assim, era dia, ele começou a exploração, era noite. Não entendeu, fechou o tempo, abriu o tempo, fechou o tempo. Porque vocês imaginem para ele que um ano tem 3.600 dias, ou 3.600 anos, para nós, né, dos nossos, como 12 horas dia, 12 horas noite. Então, foi uma adaptação muito forte, né? Era um piscar de olhos, estava tudo escuro. E aí, então, ele começa a se adaptar a esse ciclo rotativo da Terra. E quando ele estava fazendo essa pesquisa ou essa exploração, ele encontrou veios de ouro. Ixi, daí ele falou, pronto, resolvi uma situação. Porque o que está acontecendo lá nesse planeta X, os cientistas sabiam que a única chance de sobrevida seria o ouro, né? Que viria a tratar a camada protetora. Então a solução estava já nas mãos de Alalu. E ele pensou com ele mesmo, né? Bom, se eu descobrir o ouro, se eu conseguir retornar e levar essa solução, eu derrubo Anu. E assim, então ele comunica esse mundo que ele havia encontrado ouro. E falou que era em grande quantidade, suficiente para resgatar a camada atmosférica. Ao receber essas mensagens, Anu chamou os seus filhos, evidentemente, com todo o conselho e tudo mais, e comunicou a possível salvação do planeta. E aí ele tinha um filho, que era o herdeiro direto, o primogênito, né, sucessor ao trono. Ele emitiu seu parecer. Então ele disse que deveria tudo ser muito bem analisado e analisado de perto, porque ele não confiava no Alalu. E alguém de muita confiança deveria então confirmar tudo aquilo que estava sendo dito. E Anu então achou que era muito certo aquilo que o filho estava falando. E ele escolheu Enki, que foi o seu filho mais velho, não o primogênito, que depois, no próximo episódio, eu vou contar. Então, ele escolheu o seu filho que era fora do casamento oficial, era com uma princesa, mas não era o casamento oficial. Então, ele escolhe esse filho chamado Enki, ou Ea, ele era chamado Ea lá. É simplesmente Ea. Né? Então era o nome dele. E ele tinha se casado com a princesa Dankina, que era filha de Alalu. Então, por conta já dessa familiaridade, o consenso deu a Enki essa expedição, né, de reconhecimento aqui no nosso planeta. E no próximo episódio eu falarei sobre a chegada de Enki, a acolhida, enfim, tudo o que aconteceu, que foram fatos bem importantes. Então, aguardo vocês, novamente peço, toca o sininho de inscrição e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo a todos.